irmãos e irmãs, que Jesus possa abençoar-nos, depositando sobre nós a sua paz. Se nós pudéssemos, num golpe de vista, abarcar toda a história, nós constataríamos que o ser humano, ao longo do tempo, sempre buscou a Deus e encontrou diferentes formas de se relacionar com Ele, variando isso com as culturas, os povos, as tradições mais diversas. E é justamente aí, nessa busca de Deus e nessa tentativa de relacionar-se com Ele, que surgiram as variadas e diversas religiões. A palavra religião, ela possui várias acepções. A mais aceita entre os estudiosos é a de que ela significa, proveniente do latim religare, religião viria do verbo latino religare, religião significaria a religação do ser humano com o seu Criador. Então nós temos de um lado Deus, o Criador, o Pai, e de outro nós temos o homem, a criatura, o Filho. E uma das formas de se proceder a essa religação entre nós e Deus é justamente através da oração, da prece. E nós vamos encontrar a presença da oração e da prece no seio de todas as religiões, independente das mesmas ou independente da forma como ela é realizada, nós vamos encontrar, sem exceções, a presença da prece e da oração no seio de todas as religiões. No século XVI, quando houve uma grande ruptura na cristandade, a partir do movimento reformista, encabeçado sobretudo pelo monge alemão Martinho Lutero, deu uma ênfase toda especial na prece pessoal, na prece que o indivíduo faria para conectar-se com a divindade. E a oração adquiriu um caráter especialíssimo nas comunidades protestantes, sobretudo de tendência luterana, que surgiram a partir da obra do monge, ex-monge agostiniano, Martinho Lutero. Até hoje, a prece, a oração pessoal que leva o homem até Deus é um traço essencial nas igrejas luteranas. No século XIX, quando surgia na Terra a nossa doutrina magnânima, o Espiritismo, através do contato do mundo material com o mundo espiritual, através do contato dos chamados vivos, nós, com os impropriamente chamados de mortos, com os espíritos, logo, no seio do Espiritismo, a questão da oração vai ser reforçada e vai ter uma ênfase no sentido de ser o caminho ideal de ligação do ser humano com o seu Criador, como é em todas as religiões. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, no ano de 1858, fundou uma sociedade em Paris com o objetivo de estudar os fenômenos espíritas que estavam tomando conta do mundo na época. E é justamente nesta sociedade, onde ele reúne em torno de si experimentados médiums, é que ele vai realizar inúmeras experiências no campo
da mediunidade e do animismo e vai travar contato com as entidades espirituais mais diversas, com os espíritos mais diversos, e vai se aproveitar de todas as comunicações, desde o espírito mais tormentado, que lá comparecia, preso ao ódio, às ilusões terrenas, ao medo, à raiva, à incompreensão, à ignorância, até o espírito de maior luminosidade, maior sabedoria, maior comunicação, maior amplitude de vistas, maior percepção das realidades cósmicas e universais. E é justamente no seio da Sociedade de Paris, na intimidade das reuniões semanais que lá ocorriam, que um pastor protestante chamado Monod, que vivera em Paris até o ano de 1856, quando morrera, e que tivera uma repercussão ampla, não só em Paris, mas como em outras cidades francesas, em outras igrejas que seguiam a linha luterana. Monod, há pouco tempo desencarnado, mas com a consciência equilibrada, por ter sido, antes de um homem religioso, por ter sido um homem de bem. Um homem que possuía sua consciência ligada com a consciência cósmica, não só através da oração, mas também através da caridade, do exercício do bem. Então, com a consciência equilibrada, ele passa a comparecer, agora desencarnado, liberto do corpo físico, e a comunicar-se através de uma médium, uma adolescente que era uma das médiuns mais experimentadas e fidedignas, das quais Allan Kardec se servia para receber as comunicações do mundo invisível. E Monod passará a trazer excelentes comunicados de uma profundidade enorme, atestando a sua identidade, a sua individualidade, pelas características que estavam presentes nas suas comunicações. No Livro dos Espíritos, que é a obra que marca o nascimento do Espiritismo na Terra, é uma obra de perguntas e respostas para aqueles que a não conhecem, onde Allan Kardec formulava perguntas e os Espíritos as respondiam. Muitas das questões serão de autoria deste Espírito, que demonstrava, não obstante estar vinculado ao luteranismo, demonstrava, desencarnado, uma amplitude consciencial muito ampla. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec publicou mais tarde, mais precisamente no ano de 1864, Allan Kardec selecionou uma das comunicações que Monod psicografou por uma médium na idade da adolescência, intitulada Maneira de Orar, para integrar o 27º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. É o título deste capítulo. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que totalizam 28, eles trazem uma estrutura bastante uniforme. Eles são formados por trechos evangélicos, há citações bíblicas, a análise feita por Kardec e, na última parte, quase todos os capítulos, não todos, mas quase todos, trazem
uma parte que é intitulada Das Instruções dos Espíritos, onde Allan Kardec colocava comunicações de diversos espíritos que corroboravam, né, a passagem bíblica, a passagem evangélica por ele destacada e a análise por ele feita. Então, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quem está familiarizado com ele, conhece bem essa estrutura. Então, a passagem evangélica, a análise kardeciana e as comunicações dos Espíritos. E Allan Kardec, então, seleciona para integrar o 27º capítulo Pedi Obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de autoria do Espírito Monod, antigo pastor protestante, intitulada Maneira de Orar, que havia chegado até ele esta mensagem através da farta correspondência a qual ele estava habituado. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, este livro teve uma ampla repercussão e, a partir dele, várias pessoas de Paris, do resto da França, do resto da Europa e até de outras partes do mundo, passaram a comunicar-se com Kardec. Kardec era um poliglota, isto é, dominava vários idiomas, o que lhe permitiu desenvolver uma enorme correspondência com pessoas de diferentes partes do planeta. Ele dominava como ninguém, além da sua língua materna, o francês, para a qual inclusive escrever uma gramática, ele dominava também o alemão, traduzindo inúmeras obras do francês para o alemão, como as obras de um pensador que Allan Kardec admirava profundamente, que era Fenelon. Allan Kardec as traduziu para o alemão, que é uma empresa muito difícil. Traduzir qualquer obra de um idioma para o outro é extremamente complexo. É uma tarefa árdua e exige não só conhecimento profundo da língua, mas também uma inteligência atilada, uma inteligência avançada. Então, o fato de Allan Kardec conhecer várias línguas lhe permitiu uma ampla comunicação com diversas pessoas do planeta. E ele recebe uma carta de Bordeaux, que vinha com uma comunicação deste espírito Monod, que também se comunicava frequentemente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E essa mensagem, como dissemos, se intitula Maneira de Orar. E nós destacamos alguns trechos dessa mensagem por julgá-la por demais sublime, por demais profunda, a fim de fazermos a nossa reflexão nesta noite. Então nós vamos tomar liberdade de ler alguns trechos dessa comunicação e refletir sobre o seu conteúdo, convidando a todos, assim que chegarem em casa, quando for oportuno, pegarem o seu Evangelho segundo o Espiritismo, procurarem esta mensagem e a lerem na íntegra, porque ela encerra importantes lições. Quem não possui esta obra, a livraria da casa, está num ponto bem estratégico, né? Logo na entrada da casa, ela é bastante rica e com certeza tem esta obra à disposição. Monod inicia a sua mensagem afirmando o seguinte: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, Monod nos chama a atenção para a necessidade que nós temos de, a cada dia, ao acordarmos, nos entregarmos às correntes da prece, às vibrações da prece, à sublimidade da prece. Não há melhor maneira
de começar o dia do que através de uma oração. Uma oração sentida, profunda, na qual venhamos a agradecer pela noite que passou, a pedir proteção para o novo dia, a pedir inspiração para os trilhos que iremos seguir no decorrer do dia. Então, orar ao acordarmos é essencial. Em todos os momentos do dia, é evidente, tentarmos manter a nossa mente ligada à mente divina. Jesus, quando na terra, costumava asseverar aos seus discípulos o seguinte: eu e o Pai somos um. Esta expressão, que é muito incompreendida até hoje, que foi um dos pontos tomados pela Igreja para fundamentar o dogma da Trindade, ela pode ser interpretada no sentido da íntima ligação existente entre Jesus e o Pai, entre Ele e o Criador, entre a sua mente e a mente divina. Como querendo nos iniciar na mesma prática, na de tentarmos mantermos-nos ligados diariamente à mente divina, voltando constantemente a nossa consciência para Deus, o que, infelizmente, não conseguimos fazer, né, a maioria de nós, pelo menos, em nosso dia a dia. Sobretudo naqueles momentos em que rompe a raiva, a irritação, a agressividade, aquelas palavras que não deveríamos dizer, mas que saem tempestivamente. Nesses momentos deveríamos nos voltar para Deus, a fim de buscar inspiração quanto o melhor pensamento, a melhor atitude, a melhor palavra a tomar, a dizer, a pronunciar, a ter, e não o fazemos. Mas isso é um exercício. A oração deve se transformar em nós num hábito. Quando este hábito estiver formado, o nosso simples pensar em Deus já vai estabelecer uma ligação direta que nos reerguerá, nos trará energias positivas, nos trará vibrações nobres que nos auxiliarão a manter o equilíbrio, a harmonia, a paz, dentro e fora de nós. Então, nós nos convida, ao acordarmos, nos entregarmos à oração. E ele reforça, ao longo do primeiro parágrafo do seu comunicado, da sua comunicação, que nós espíritas temos o conhecimento de que enquanto estamos dormindo, apenas o corpo está em aparente repouso, embora as nossas células, os sistemas que formam o nosso corpo físico esteja em íntimo e afanoso trabalho. Mas o nosso espírito está desligado do mesmo, guardando perfeita consciência de si e encontrando-se nas situações mais diversas, geralmente levando-o também por força do hábito para os locais, para as coisas ou para as pessoas às quais o pensamento esteve fixo durante o dia. É assim que o alcoólatra, quando dorme, o seu espírito retorna para os espaços onde ele está acostumado a consumir a bebida. O drogado, quando dorme, retorna aos espaços onde ele está acostumado a drogar-se. Da mesma forma, aquele que tem por hábito o estudo, tem por hábito a leitura, quando dorme, vai buscar o estudo, vai buscar a leitura, vai buscar palestras como essas, a fim de se informar, a fim de se ilustrar, a fim de se melhorar. A pessoa que é entregue à oração
de uma forma mais sistemática, já habitual, quando dorme, vai passar a integrar grupos de oração no mundo espiritual. Né? Porque isso é uma lei espiritual que leva cada espírito à região espiritual que lhe diz respeito, por força de afinidade. Jesus já dizia, cada um segundo as suas obras. E a mesma coisa é isso que estamos dizendo. Então, quando dormimos, é uma tendência no nosso espírito de buscar os quefazeres, as ocupações que nortearam a sua mente quando estava encarnado. Existe um perfeito sequenciamento na natureza, que não é jamais ultrapassado. Então, se nós vamos dormir muito preocupados com alguma coisa, às vezes até fazemos uma oração, mas a oração não chega nem a romper o círculo daquela preocupação. Quando o nosso espírito se desliga do corpo físico por força do sono, nosso espírito mantém-se preso àquela preocupação. Se conseguíssemos manter um relativo distanciamento, que é o que as práticas orientais recomendam através da meditação, através do yoga, através de exercícios de respiração, visualização criativa, etc., manter um distanciamento dos problemas, das dificuldades, das angústias que nos perturbam no momento do sono, o nosso espírito conseguiria avançar além dele, indo ter com espíritos luminosos, com benfeitores espirituais, com parentes nossos desencarnados que querem o nosso bem, a fim de nos auxiliarem, a fim de nos inspirarem. A oração propicia isso. Deborah Robinson era uma moça muito atormentada por conflitos interiores. Namorava, num relacionamento sólido, um rapaz há mais de 3 anos. E o rapaz lhe propusera casamento várias vezes, mas os seus conflitos internos não lhe permitiam aceitar, né, o pedido por ele feito. Fazia cerca de 10 anos que o seu pai falecera. Né, e ela encontrava-se perdida, aflita, e não sabendo se o rapaz era de fato o rapaz ideal para ela, que seria aprovado pelo seu pai. Ela possuía, enquanto o pai estava encarnado, estava vivo, inúmeras discussões, desavenças com ele. Dificilmente ela fazia o que o pai orientava, o que o pai recomendava. Ambos eram muito geniosos. E quando o pai faleceu, de forma inopinada, inesperada, então ela se sentiu culpada com aquilo e não conseguia avançar no seu relacionamento com esse rapaz, tendo com ele uma ligação psicológica, emocional mais profunda. Foi quando então ela se entregou à oração, certa feita, pedindo a Deus que lhe mandasse um sinal para saber se aquele rapaz seria de fato o homem da sua vida, se ela poderia seguir avante no relacionamento com ele, sem sair mais dolorida e sem ferir o pai, onde quer que ele estivesse. Acontece que o seu pai manifestou-se espiritualmente através das portas do sono a um amigo seu. E lhe disse o seguinte: avisa minha filha, entre em contato com ela o mais rápido possível, de que o rapaz é uma pessoa boa e que ela possui a minha bênção, que ela possui o meu consentimento para casar. Se ela não me atendeu antes em meus pedidos, que ela me atenda desta vez. E o homem, chamado Chuck Anton, acordou sobressaltado.
Cutucou a esposa que estava do lado da cama, era madrugada alta, e lhe narrou o sonho. Faziam 10 anos que o homem havia desencarnado, que havia falecido, ele nunca tivera um sonho tão vivo, tão lúcido como aquele. E a esposa disse para que ele não desse importância alguma para aquilo e voltasse a dormir, não a perturbasse mais. Foi o que ele fez. Mas passaram-se algumas semanas e novamente em sonho, aquele senhor, Chuck Anton, viu entrando no seu quarto o espírito do seu amigo, lhe apontando o dedo e, como fazia de praxe quando estava encarnado, lhe reclamando: mas como? Pedi que você fizesse um favor para mim, você não é mais meu amigo. E pediu novamente que entrasse em contato com a filha e dissesse que tinha a bênção do pai para o relacionamento. Chuck Anton não tinha mais contato com a filha desse seu amigo. Como a esposa ficou meio apreensiva em relação ao sonho repetido que ele tivera, ele resolveu buscar a orientação de um sacerdote. Como era católico, compareceu à igreja da cidade onde morava e conversou abertamente com o seu sacerdote. Mesmo católico, o padre, dotado de grande lucidez, recomendou-lhe entrar em contato com a filha e transmitir-lhe o recado. E aquele pedido, através da oração de Deborah Robinson, tornava-se repetitivo. E justamente no momento em que ela estava atormentada e havia orado, pedido por um sinal, toca o telefone. E era o amigo do seu pai, Chuck Anton. E aí passa a ter um diálogo comovente entre ambos, e 3 meses depois ela estava se consorciando ao rapaz. E o mais importante, havia se libertado da culpa que sentira por sempre contrariar o seu pai, voltando a estar em paz consigo mesma, por poder saber que contava com a aprovação do pai de alguma forma. Então a oração tem um poder muito grande e é um canal de comunicação não só com Deus, mas também com os nossos familiares desencarnados, com os nossos amigos espirituais. E é muito comum no processo da oração de vivenciarmos fenômenos anímicos, parapsicológicos ou mediúnicos, onde sentimos a presença espiritual dos nossos entes queridos, dos seres que nos amam, dos nossos guias e benfeitores espirituais. Então, ao acordarmos, fazermos uma oração é uma forma de nos contactarmos de alguma forma com as presenças espirituais com as quais partilhamos durante o nosso sono físico e estabelecermos canais de ligação com elas, de onde virão orientações, diretrizes, intuições, que não virão provavelmente no momento em que oramos, mas que ao longo do dia surgirão de forma imperceptível, através de uma ideia, através de um encontro, através de uma palavra amiga que nos chega de alguém, através de um telefonema, através de um livro que alguém nos empresta, através de uma mensagem edificante que venhamos a ler, através de um filme que assistamos, através de uma reportagem que vemos na TV. O apóstolo João escreveu em uma de suas epístolas que Deus se manifesta ao homem através do próprio homem e que Deus se comunica com o homem através do próprio homem. Então nós não podemos estar cegos em nosso dia a dia à intervenção divina, à manifestação divina em nossa existência através daqueles que nos cercam. Às vezes, mediante as pessoas que julgamos mais improváveis, nos vêm lições, advertências, ensinamentos os mais impressionantes, que ficamos boquiabertos muitas vezes.
Então, ao acordarmos, é importante orarmos. Continuando a leitura de outro trecho da mensagem de Monod. Deve ela, a prece, subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tende a elevar-se para o Criador, de transfigurar-se, como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Por certo, a passagem evangélica do Tabor é conhecida de todos. Ela encontra-se narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, em que Jesus convida 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, para lhe acompanharem ao Monte Tabor, a fim de orar. O próprio gesto de subir a montanha já encerra um símbolo em que a prece exige elevação. Porque quando nós oramos, a nossa mente deve esforçar-se em projetar as suas melhores forças, as suas melhores qualidades, as suas melhores virtudes na direção do mais alto. Porque nós receberemos as respostas às nossas preces de acordo com a intensidade das forças que irradiamos na direção de Deus. Então, o próprio ato de Jesus convidar os seus discípulos para subir o monte Tabor a fim de orar, encerra um símbolo de que nós devemos nos elevar para orar. Por isso, não é despropositado que geralmente nós espíritas, quando vamos fazer uma oração coletiva e convidamos os outros a nos acompanharem nesta oração, pedimos, vamos neste momento elevar o nosso pensamento a Deus. Isto é uma atitude de extrema importância e a eficácia da prece, da oração, está vinculada à elevação do nosso pensamento. Então, ao chegar no Monte Tabor, Jesus começa a orar. E Jesus se transforma em viva luz. Os apóstolos que lá estão se surpreendem por verem Jesus vestido de magnificente radiosidade. Era uma luz que os extasiou, que quase enceguecera a visão dos mesmos. E através desta oração e desta transfiguração, elevados mentores do mundo espiritual se materializam ante a visão espantada, surpresa dos apóstolos que lá se encontravam, ao verem, confabulando com Jesus, os espíritos de Elias e Moisés, é isso, né? Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há muitos séculos antes. Mas aqui o que nos interessa em particular é esta analogia que o Espírito Monod faz à transfiguração de Jesus. O que aconteceu com Jesus quando ele orou e os olhos materiais dos apóstolos perceberam, acontece conosco também, embora nós não vejamos. Quando nós oramos, nós nos vestimos de luz. Quando nós oramos, nós irradiamos um potencial energético cuja força, cujo poder, cujo alcance nós estamos longe de imaginar, longe de compreender. Se compreendêssemos, oraríamos mais, e com mais fé, com mais fervor, com mais unção. Então, esta imagem adotada por Monod é muito forte. O que aconteceu com Jesus no Tabor, quando ele, ao orar, iluminou-se, ocorre conosco também, em ponto menor, evidentemente,
de acordo com nossas conquistas intelecto-morais. Quando nós oramos, nós também nos transfiguramos, guardadas as proporções, em luz. Nós nos transformamos em luz. E as nossas irradiações se estendem ao nosso derredor, a partir do centro irradiador da nossa mente, da nossa consciência, até o sem fim. E as pessoas que trazem contato conosco são influenciadas por essa irradiação. Observem o poder da oração. O poder da nossa oração vai muito além de nós, estende-se muito além de nós. Muitas vezes nós estamos influenciando pessoas à distância que nem fazemos ideia. O momento que precedeu esta locução, momento de preces e radiações, é talvez um dos momentos de maior importância dentro da casa espírita. Porque nós estendemos a nossa influenciação positiva, que é canalizada pelos mentores espirituais que aqui se encontram, nos assistindo, a benefício daqueles que precisam. E ao ajudarmos, nós somos ajudados. Porque quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Quem ora é o primeiro a beneficiar-se da oração que faz. Então ele afirma ainda, nesta analogia que ele faz da nossa prece, com a prece que Jesus fez no Tabor, que nós devemos ter humildade ao orarmos. Nós devemos nos apresentarmos a Deus tal qual nós somos, com as nossas características, com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas ânsias, com as nossas angústias. Nos abrirmos para Deus, de modo que Ele possa atuar de forma mais direta em nosso campo existencial. Continuando as afirmações de Monod. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Nós temos dificuldade, no mundo contemporâneo, de distinguirmos aquelas coisas das quais temos verdadeira necessidade daquelas que não nos são realmente necessárias. Nós vivemos a geração pós 1,99, mas que ainda sofre o seu impacto, né? Em que acumulamos coisas e mais coisas e mais coisas que não possuem nenhum valor significativo, substancial para nós e nenhuma utilidade maior para nós. Então, infelizmente, nós vivemos ainda nessa era e nós precisamos distinguir o que de fato importa para nós e o que não é tão importante assim. Para que, em nossas preces, possamos expor ao Criador as nossas reais necessidades, e não as fictícias. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não que não possamos pedir em nossas preces benefícios que nos auxiliem de forma material ou de forma psicológica, emocional, como fez a mulher da historinha que narramos, Debra Robinson. De forma alguma. Na oração nós somos livres para pedirmos o que quisermos, o que desejarmos. Mas o que é mais importante para o nosso engrandecimento interior, para a superação das agruras da vida, para a nossa evolução, para a nossa aproximação do Senhor, para a nossa aproximação de Deus, que é o objetivo da prece, a prece tem o objetivo de fazer com que comunguemos com Deus, com que nos liguemos a Deus. Então, nesse sentido, é mais oportuno seguirmos a orientação dada por Monod, pedindo bens que são mais preciosos que os bens materiais, como a paciência, a resignação, a fé.
Alguém que tenha tudo, mas não tenha paciência, dificilmente segue em paz consigo mesmo no caminho da vida. Alguém que tenha tudo, mas não tenha resignação, nos momentos da dificuldade irá exasperar-se, irá revoltar-se e provavelmente cometerá algum ato do qual virá a arrepender-se depois. Alguém que tenha tudo, mas não tenha fé, no momento em que, entre aspas, perder um ente querido, tiver uma ruptura muito grande na sua vida, terminar um relacionamento, se indispor com alguém, sofrer algum problema mais grave, um problema de saúde, se não tiver fé, não tem nada. Então, por isso que Monod nos recomenda de pedirmos, antes de mais nada, em nossas orações, por paciência, resignação e fé. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Quantos de nós aqui em suas preces faz essa petição a Deus? Que nos melhoremos, sendo que essa é a obrigação número 1 daquele que se diz espírita. É se tornar hoje melhor do que foi ontem e se tornar amanhã melhor do que está sendo hoje. Então, em nossas preces, nós temos que pedir para Deus auxílio para nos melhorarmos espiritualmente, moralmente, emocionalmente, porque é através desta melhora interna que avançamos para Deus e crescemos para Jesus, que nos aproximamos dos mentores espirituais que nos servem. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, se faça mister vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. Então, a oração, para ser feita com eficácia, com proveito, não precisa ser feita na casa espírita, na igreja católica, na igreja luterana. A oração, para ter proveito, basta ser feita na intimidade do templo do nosso coração, com honestidade, com verdade em nossas palavras, em nossos pensamentos e, sobretudo, em nossos sentimentos. Então, a melhor oração que nós fazemos é aquela que fazemos em nosso templo interior. E o nosso templo interior segue aonde seguimos. Seja dentro do banco, onde nos irritamos pela demora no atendimento, seja dentro do ônibus, onde muitas vezes nos estressamos por estar superlotado, seja na fila do supermercado, onde nos agastamos pela espera, pela demora, e raras vezes lembramos de elevar o pensamento alto. Nós não precisamos estar em nenhum templo material para orar, porque nós temos que aprender a orar no nosso templo espiritual, que segue aonde nós seguimos, por estar conosco. E isso Jesus ensinou. E foi duramente recriminado na sua época pelos fariseus, que tinham o costume de orar nas sinagogas e em praças públicas, a fim de serem vistos pelos outros e os outros pensassem coisas boas acerca deles. Nossa, como são religiosos, como oram com fervor. Mas, na verdade, nada mais era que uma atitude narcisística. Queriam se mostrar uma ligação com Deus que a maioria deles muitas vezes não tinha. E Jesus rompe com esse paradigma e inicia a era da oração interior, do templo interior. Infelizmente, as suas palavras foram mal compreendidas e nós estamos aí, no segundo milênio, após a sua existência material, em que as suas palavras foram de diversas formas deturpadas. E o Monod encerra a mensagem enfocando que nós não devemos nos preocupar muito com a quantidade de palavras na oração. Isso não importa, isso é irrelevante.
O que importa é a sinceridade dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções quando nós oramos. Não adianta nós ficarmos numa ladainha ininterrupta, orarmos não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, mas sem associar um sentimento verdadeiro de amor, de compreensão, de entendimento na palavra que maquinalmente vamos repetindo. Nas palavras que maquinalmente vamos repetindo. Porque se assim fizermos, a prece não terá nenhum proveito. Nós precisamos associar pensamento, sentimento, emoção às palavras, aos pensamentos que nós estamos pronunciando, seja uma prece íntima, ou seja uma prece que estamos habituados a pronunciar, para que ela seja dotada de significado, de sentido e de eficácia. Então, a prece, a oração, é ainda a melhor forma que nós temos de nos religarmos a Deus. O Espírito Joana de Ângelis afirma que a oração é um caminho de mão dupla, por onde seguem as perguntas da criatura ao Criador e por onde retornam as respostas do Criador para a criatura. E não há prece, não há oração, não há súplica que não seja respondida. Talvez nós não percebemos a forma como veio a resposta, mas a resposta sempre vem. E para encerrar uma pequena quadrinha. Busca sempre a Deus através da oração. Pois a oração é o melhor e maior caminho para fazer a nossa religação com Deus. Que Deus, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos exercitar diariamente, de manhã, ao longo de todo o dia, à noite antes de dormirmos, a oração, que é uma maneira que nós temos de nos elevarmos espiritualmente e obtermos as diretrizes seguras para nos conduzirmos da melhor forma possível na vida.